Você estudar tubarões e raias é importante porque são predadores de topo e eles estruturam toda uma cadeia abaixo. Então, um recurso como o TAC FRAD é extremamente importante, né, na conservação da vida marinha, porque permite tipos de análises, tipo de avaliações que não poderiam ser feitas de outra forma, né, porque são muito custosas. Um resultado interessante alcançado pelo Projeto Salvar foi a avaliação de recursos pesqueiros, né, da biomassa de algumas espécies de tubarões. Essa avaliação de modelos indicou que algumas espécies já estão mostrando indícios de um aumento nas suas populações, em decorrência da proibição da captura. Quando eu vou, né, surfar, nadar, eu estou entrando num ambiente que na verdade é deles. E só porque a gente não vê, a maioria das pessoas acha que não tem tubarão. Então, se você levanta um drone numa praia daqui do Rio de Janeiro, você tem uma grande possibilidade de ver os surfistas e os tubarões em harmonia. Então, isso é um indício de que é um oceano saudável, porque um oceano saudável é um oceano com tubarões e raias. Dentro do TAC, a gente utilizou a telemetria para tubarões, né? Então a gente consegue ver se eles têm algum tipo de padrão de comportamento, por exemplo, de mais superficial, ou então se ele fica mais ao fundo. Imagina você colocar o celular no animal. Então, além do GPS, tem muitas outras funções. Então, tem temperatura, tem luminosidade. E no mundo inteiro já se sabe as rotas migratórias das principais espécies. E no Brasil tem pouquíssimos estudos. Então, todo dado é muito importante. Não tinha nenhum estudo no Rio de Janeiro. Oi. Então, o que é importante saber? Área de reprodução, tem agregação, se não tem, área de cria, área de nascimento. Então, para a gente ter uma ideia, né, como ele usa esse oceano tão vasto. Essa presença deles em ambientes mais costeiros mostra essa relação que a gente tem com o mar, mostrando que a gente precisa, então, manter, preservar, para a gente poder conseguir manter esses animais também em harmonia com a gente. O projeto consistiu em gerar dados de idade e crescimento, gerar material de sensibilização, tentando desmitificar a imagem negativa desse grupo perante a sociedade em geral e gerar dados pesqueiros a respeito do grupo. Estudos de idade e crescimento, eles vão ser muito importantes tanto para você determinar se um estoque está saudável ou depredado, tanto para fazer a avaliação do risco de ameaça de extinção das espécies específicas. A gente cresce até uma idade e começa a encolher, né? Um tubarão não, né? Quanto maior o tubarão, mais velho ele é. Então, o que eu faço é receber essas colunas vertebrais, essas vértebras, e eu trabalho com elas individualmente para conseguir determinar qual a idade daquele indivíduo tinha quando ele veio a óbito. Existe um temor do setor pesqueiro em geral em divulgar o que eles capturam. Eles têm muito medo de estarem capturando espécies que são ameaçadas, mas a gente conseguiu estabelecer uma relação de confiança e durante o processo de sensibilização isso também foi muito interessante, né? Uma estratégia que a gente usou foi pedir para crianças com menos de 12 anos fazerem um desenho da imagem que eles veem um tubarão. Então essas crianças, filhos de pescadores, entravam fazendo sempre um desenho muito escuro, geralmente era um tubarão com dentes gigantescos, né? Ao final do processo, a gente pedia para a mesma criança fazer um desenho. Os desenhos de saída sempre eram muito mais coloridos, né? Os animais felizes, nadando, interagindo com outros peixes. De uma imagem negativa de uma criança, ela de fato foi sensibilizada que aquele animal não é um animal perverso, não é um animal mau. O nosso projeto teve como objetivo avaliar os efeitos dos contaminantes na saúde de tubarões e raias do Rio de Janeiro. E para isso, o primeiro passo era a gente conversar com os pescadores. A gente esperava, né, um momento em que eles, por exemplo, mandassem uma mensagem para a gente: olha, a gente obteve tal animal. E a partir daí a gente coletava o animal doado pelos pescadores e levava para o laboratório. E aí a partir daí fazia uma dissecção, né, tirava os órgãos de interesse para a determinação dos contaminantes. A
A gente verificou a presença de 5 tipos de contaminantes diferentes, né? E a gente avaliou, inclusive, a transferência materna de muitos dos contaminantes. Então, a gente está comprovando que os filhotes já são expostos a diversos contaminantes no útero da mãe. A gente tem mapas para cada uma das 32 espécies na costa do Rio de Janeiro e a gente sobrepôs esses mapas na sobreposição de mapa de atividades humanas. Então a gente consegue ver, por exemplo, se a pesca está afetando a distribuição desses animais. E com relação aos efeitos de saúde, nós associamos diretamente, por exemplo, danos em tecidos, por exemplo, danos nas brânquias, nas gônadas, no fígado, no cérebro, com a presença desses contaminantes. Então a gente conseguiu comprovar pela primeira vez uma associação direta entre a presença dos contaminantes e um declínio no estado geral de saúde dos animais. Esse tipo de olhar mais importante para esses grupos é extremamente necessário e facilitado pelo tipo de verba que o TACFRAD trouxe. O edital, né, de pesquisa marinha para tubarões e raias foi fundamental para ampliar o conhecimento sobre essas espécies. Conseguiu desenvolver um projeto bem interdisciplinar, trabalhando desde a reprodução, a parte de idade e crescimento, a parte de contaminantes, mas também com estatística pesqueira e com a coleta de dados primários da pesca. Esse recurso também permitiu que eu conseguisse equipar o meu laboratório, ele permitiu que eu contratasse agentes de campos da comunidade pesqueira. Isso fez com que a universidade tivesse uma relação mais próxima do setor, dos pescadores. A população é uma grande aliada da ciência, né? A ciência não anda sozinha nunca, trazendo a informação para a população se engajar, se conscientizar, né? Ter uma questão de educação ambiental, né? A gente consegue modificar políticas públicas existentes e talvez implementar novas, né? Sempre em parceria com a população, né?